Vamos dar continuidade, então, à nossa série de estudos no livro de Atos, que eu estou trabalhando todas as quartas e domingos pela manhã. Quartas e domingos pela manhã, e desde já lhe peço para domingo pela manhã você se fazer presente, porque nós estaremos dando continuidade também à nossa temática, e estamos caminhando para o desfecho do livro. Já estamos no 21º capítulo, quero fechá-lo até o próximo domingo, e faltam poucos para fecharmos o livro de Atos. Atos, capítulo 21, do 17 ao 26. Atos, capítulo 21, do 17 ao 26. Deus tem muita coisa para lhe ensinar nessa noite. Fique ligado na porção da palavra que o Espírito reservou para você. Atos 21, do 17 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Quem está falando aqui é Lucas, o evangelista, autor também do livro de Atos, em parceria com o apóstolo Paulo. Ele está narrando esse trecho, como todo o livro de Atos foi também de sua própria escrita. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão, de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Amém? Atos 21, do 17 ao 26, e como eu disse, o nosso tema é: há momentos em que precisamos recuar. No último dia 15 de fevereiro, completei 34 anos de caminhada cristã. Não tenho dúvida de que em toda a minha trajetória de fé, este tem sido o tempo mais complexo e difícil para se assumir como crente em Jesus. Vivenciamos um período de ódio, divisionismo, polarização no meio do povo de Deus, em que a igreja está separada entre nós e eles, os outros. Estamos colocando posicionamentos políticos e ideológicos acima dos princípios elementares bíblicos que deveriam reger e unir-nos como cristãos. Temos nos apegado a ideias radicais, odientas, agressivas, das quais não abrimos mão em hipótese alguma. Eu já falei desse púlpito sobre a história de um pastor com quem estive há cerca de 2 anos, ainda na época da campanha presidencial. E aquele pastor que eu não conhecia ali em Vitória, no Espírito Santo, por ocasião de uma prova, de um curso de pós-graduação. Aquele pastor me dizia que
por assumir um determinado posicionamento político, ele recebeu muitas críticas condenatórias por parte da sua igreja. De modo que ele já tinha 2 meses que ele não pisava na igreja, simplesmente decidiu abandonar o seu povo. E ao mesmo tempo o povo sequer enviou para ele uma mensagem, um zap, um telefonema, perguntando sobre o seu destino, sobre o seu paradeiro. O pastor abandonou a igreja e a igreja abandonou o pastor simultaneamente, por uma questão político-ideológica, divisão no corpo de Cristo, por questões secundárias, não primárias, não fundamentais e não essenciais. Deixe-me ser claro numa afirmação que eu vou fazer agora. Escute isso. Ser cristão, cristão genuíno, cristão verdadeiro, é sinônimo de saber ceder, abrir mão em alguns momentos no que diz respeito aos nossos posicionamentos pessoais. Eu vou repetir: ser cristão é sinônimo de saber ceder, abrir mão em alguns momentos no que diz respeito aos nossos posicionamentos pessoais. É claro que eu não estou me referindo a ceder, a abrir mão, no que diz respeito às posições doutrinárias fundamentais da Bíblia. É claro que eu não estou fazendo menção a ceder no que diz respeito à integridade moral e espiritual que cada crente deve viver em Jesus. Eu estou dizendo que naquilo que é secundário, naquilo que é periférico, não essencial, precisamos aprender a caminhar a segunda milha em alguns momentos. Precisamos aprender a oferecer a outra face quando nos é pedido isto. Vamos para um texto antes de examinarmos o livro de Atos. Um texto que eu tenho lido muito aqui. O Senhor nos tem conduzido costumeiramente para a leitura desse texto. É porque o Senhor quer nos falar nesta área. O Senhor quer nos ensinar algumas lições neste quesito. E eu quero que você atente para ele. É o texto de 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, do 19 ao 23. 1 Coríntios capítulo 9, do 19 ao 23. Vamos lá? Vamos lá? Se você puder marcar esse texto na sua Bíblia, aliás, um detalhe, você está em casa, é para estar com a Bíblia na mão, canetinha, bloquinho de anotação, para gravar, escrever o que Deus fala com você. Não confie na memória, a memória falha. A memória, ela é sujeita ao esquecimento. Escreva o que Deus lhe falou, para você guardar para sempre. Vamos lá, 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, olha o que diz o texto. Porque, disse Paulo, tinha que ser ele, embora seja livre de todos, o que ele está dizendo, não tenho nada com ninguém, não tenho obrigação com ninguém, não estou preso a ninguém, no popular, não tenho rabo preso com ninguém, é o que Paulo está dizendo, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Que tremenda atitude de altruísmo, que tremendo gesto de desapego.
Paulo não tinha uma visão umbigocêntrica, em que ele olhava apenas para o próprio umbigo. Paulo tinha uma visão de reino, uma visão que se voltava para todos, para tentar ganhar a todos, por todos os meios possíveis que não ferissem os princípios centrais do Evangelho. Então, vamos para o nosso texto agora de Atos 21, do 17 ao 26. Nós vamos dissecar o texto. Diz o texto que Paulo chega em Jerusalém, depois de passar cerca de uma semana em Cesareia. Ele chega em Jerusalém e ele tem um encontro com Tiago. Você tem ideia do peso desse encontro entre Paulo e Tiago? Estão agora frente a frente os dois maiores líderes da igreja primitiva de Jerusalém. Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que pregava contra a circuncisão para aqueles que não eram judeus, contra os costumes judaicos para os pagãos que aderissem ao cristianismo, o homem que gerava confusão nas sinagogas judaicas por onde passava, e muitas vezes chegou quase à morte, pois foi ameaçado em vários lugares onde ousou pregar a palavra de Cristo. E do outro lado está ninguém mais, ninguém menos do que Tiago. Não era Pedro o líder da igreja de Jerusalém, que isso fique claro. Era Tiago, o irmão de Jesus. Não foi o Tiago apóstolo que morreu à espada. Não foi o outro Tiago apóstolo, filho de Alfeu. Mas foi o Tiago, irmão de Jesus, autor da epístola de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Ele era o guardião dos bons costumes da lei de Moisés entre os convertidos judeus. Alguém que pensava e agia um tanto diferente do apóstolo Paulo. Tiago tinha uma visão assim, digamos, tão rigorosa quanto a continuar a seguir a lei, que Lutero, contam os historiadores, que Lutero, quando fez a sua tradução da Bíblia para o alemão, ele queria rasgar a carta de Tiago. Ele queria tirar do Novo Testamento a epístola de Tiago, chamando-a de palha seca, que não valia a pena ser lida pelos cristãos que queriam viver debaixo da lei, ou melhor, debaixo da graça e não mais debaixo do jugo imperioso da lei. Era então provavelmente aqui o quarto encontro entre eles. Podemos entender que já tínhamos até aqui 4 encontros entre Paulo, o líder dos convertidos gentios, e Tiago, o líder da igreja judaica. Havia todo um conjunto de experiências, uma bagagem bem diferente no que diz respeito à trajetória, à caminhada daqueles 2 homens de Deus. O legado que eles traziam, a herança que eles traziam era diametralmente oposta. Paulo, o apóstolo dos gentios, Tiago, o líder da igreja judaica. Vamos ver então como é que foi esse encontro? Vamos lá? Atos 21, retomando o texto, Atos 21, do 17 ao 20, parte A. Atos 21, do 17 ao 20, parte A. Diz assim: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja de Jerusalém estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quero parar aqui. Veja, irmão. 2 aspectos saltam aos meus olhos aqui. 2 aspectos saltam aos meus olhos aqui. Primeiro, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Versículo 17. Segundo aspecto, ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, irmão.
Com base nisso, eu tenho a primeira verdade dessa noite, que é a seguinte: precisamos receber em amor aqueles que pensam diferentes de nós. Vou repetir: precisamos receber em amor aqueles que pensam diferentes de nós em alguns pontos no que diz respeito à fé cristã. Mesmo sabendo dos problemas que Paulo estava causando no mundo judeu, onde quer que ele passasse, pelo seu jeito diferente, gentílico de pregar a palavra, aqueles irmãos da comunidade cristã de Jerusalém receberam Paulo com alegria, alegria verdadeira. Eles não tinham dúvida do chamado, da vocação de Paulo. Paulo era diferente deles em suas convicções mais íntimas. Paulo era um tanto fora do normal para os seus padrões, mas eles receberam Paulo com alegria genuinamente espiritual. E mais, quando Paulo dá o seu testemunho do que Deus estava fazendo por meio dele entre os gentios, diz o texto sagrado que eles louvaram a Deus. Eles se alegraram espiritualmente, concordando que o Senhor estava também entre os gentios, entre aqueles que eram diferentes deles. E com um detalhe: ao se dirigirem a Paulo, eles dizem assim: irmão. Está aí no versículo 20, parte A: irmão. Apesar de Paulo pensar de uma forma quase completamente divergente deles, eles entenderam que Paulo ainda assim era seu irmão espiritual, era banhado pelo mesmo sangue de Cristo, tinha dentro de si o mesmo Espírito Santo de Deus, fazia parte da mesma família sagrada que era a igreja. Uma pergunta: será que temos essa percepção, essa ideia claramente assumida em nosso coração para com aqueles que não comungam das mesmas ideias que nós? A gente fica criando muita divisão no meio do povo de Deus. Ele fala em línguas, eu não falo. Ele crê na predestinação, eu não creio. Esse crê que vai haver o arrebatamento da igreja e que Jesus vai levar em secreto a sua igreja e depois voltará para julgar o mundo. Já o outro não crê em arrebatamento, não tem essa visão, então ele não é de Deus. Só que estas questões são secundárias, eu diria até terciárias, em alguns casos até quaternárias. Não são fundamentais, não são essenciais no que dizem respeito à manutenção de uma fé verdadeiramente bíblica. Pois pontos teológicos, visões distintas do texto podemos ter, mas não nos quesitos fundamentais da palavra. E quais são os quesitos fundamentais? A Bíblia como palavra de Deus, Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, a vinda, a segunda volta de Jesus, quesitos que não abrem mão para discussão. Então, irmãos, há muita gente na igreja que se julga dona da verdade. Há muitos santarrões que aparecem na igreja, julgando-se superiores espiritualmente, como se eles detivessem uma fatia de conhecimento que ninguém mais detém. E eles julgam então que ninguém está no nível espiritual de conhecimento deles e não podem congregar com quaisquer pessoas. E mais, há muitos que seguem essa linha e não aceitam ser pastoreados. Eu conheço muita gente boa, gente de Deus, que tem um coração até na obra, mas não aceita ser pastoreado por ninguém, porque se julga imbatível no campo espiritual, julga-se inigualável no que diz respeito ao seu conhecimento de Deus, e por isso não quer estar submetido à liderança de ninguém. Errado. Precisamos olhar para quem pensa diferente, naquilo que não é essencial, naquilo que não é fundamental, e amá-los.
Era isso que temos aqui, que aconteceu entre Tiago e Paulo, entre aqueles irmãos presbíteros, líderes de Jerusalém e Paulo. Havia pensamentos, alvos opostos, visões de mundo distintas, mas Paulo foi recebido com alegria por aquela igreja, porque entenderam que todos faziam parte de um mesmo Espírito. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade: às vezes é preciso descer do nosso pedestal de convicções para não dividirmos o corpo de Cristo. Às vezes é preciso descermos do nosso pedestal de convicções para não dividirmos o corpo de Cristo. Vou retomar a leitura a partir do verso 20. Atos capítulo 21, verso 20. Olha o que diz. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Olha que interessante. Paulo contou prosa do que Deus estava fazendo por meio dele entre os gentios. Eles não quiseram ficar para trás, nós também. Olha como é que está aqui. O povo todo de Jerusalém está se convertendo, Paulo. Aquela igrejinha que você conheceu há alguns anos, ela se multiplicou por 10. Só que esse povo daqui que está se convertendo, é um povo que segue a lei. É um povo zeloso pelos costumes judaicos. Aí ele continua. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão, de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Resumindo aqui, o que a igreja de Jerusalém falou para Paulo foi o seguinte: Paulo, sua fama aqui está muito negativa. Eles dizem que você veio subverter a lei de Moisés, descumpri-la, levar os judeus a desobedecerem a lei. Faz o seguinte, Paulo, tem 4 homens aqui que estão cumprindo o voto religioso. São 4 judeus convertidos ao cristianismo. E a gente quer que você banque esse ritual. A gente quer que você banque os custos desse processo no qual eles estão envolvidos. E você vai seguir o mesmo ritual que eles, de purificação, para que as pessoas vejam que você, Paulo, embora seja o pregador dos gentios, você continua seguindo os costumes judaicos, você não está sendo desobediente à lei de Moisés. E Paulo acatou isso. Paulo disse sim para esse pedido de Tiago. Quando lemos alguns textos bíblicos, eu quero que você pense no que eu vou dizer agora. Quando lemos alguns textos bíblicos, nós percebemos que apesar de Paulo ser muito firme em suas convicções, ele sabia que não era a causa dele, particular, privativa dele, que deveria triunfar, mas sim a causa do Evangelho. Quer ver só? Vamos lá. Gálatas 5, do 1 ao 6. Gálatas 5, do 1 ao 6. Vamos lá. Gálatas 5, do 1 ao 6. Eu li o primeiro verso desse texto no último domingo, mas eu quero lê-lo com calma agora, até o verso 6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo.
caíram da graça. Palavra forte, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo era o pregador da fé, o pregador da liberdade, o pregador da graça de Jesus. Continuamente Paulo pregava contra o legalismo que queria se instaurar nas igrejas gentílicas, nas igrejas que eram compostas, em sua maioria, por membros não judeus. Ele era totalmente antifarisaico, contra qualquer postura de hipocrisia religiosa. Agora veja, o que é uma fé equilibrada? O mesmo Paulo que diz que aqueles que se deixavam circuncidar estavam caindo da graça, é o Paulo que vai dizer lá em Romanos, abre aí, Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Eu vou ler aqui do 1 ao 21, eu quero que você entenda o que a gente está lendo aqui. Romanos 14, do 1 ao 21. É o tipo do capítulo clássico que você tem que estar com ele separado na sua memória, na sua Bíblia. Quando for falar em questões de liberdade cristã, de adequação ao outro, de compreensão com o outro, Romanos 14 é um texto basilar, é um texto fundamental. Romanos 14, do 1 ao 21, olha o que diz. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Olha, Deus não está preocupado com questões de comida nem bebida, Deus está além disso. Deus o aceitou, tanto aquele que come de tudo, quanto aquele que não come de nada. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Glória a Deus, que texto fabuloso. Vamos continuar. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Olha o que Paulo está dizendo. Os judeus julgavam a carne de porco impura. Alguns animais, até hoje, não são comidos pelos judeus ortodoxos e também por alguns membros de seitas cristãs. Paulo está dizendo, por mim mesmo, eu não considero nenhum alimento impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Aí ele volta a trabalhar a nossa temática. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, de costumes pessoais, por causa da sua liberdade, daquilo que você julga ser certo, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu.
aquilo que é bom para vocês, aquilo que você acha que pode fazer livremente, aquilo que para você não traz peso de consciência, não se torne objeto de maledicência. Aí eu vou tocar num ponto. Chegamos num nível tal de liberalismo que muita gente perdeu a ideia desse conceito. Eu posso ter as minhas convicções, mas eu não posso ostentar publicamente algo que gere divisão no meio do povo de Deus. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Muitos irmãos estão agindo sem sabedoria no que diz respeito ao uso das redes sociais, colocando fotos que pessoalmente para eles não há maldade alguma, mas que tem gerado falatórios desnecessários, discussões e contendas que não haveriam nenhum tipo de necessidade de estar no meio da igreja. Sabedoria, irmão, não destrua por causa da comida, ou da bebida, ou de qualquer outro costume particular seu, o que Deus está fazendo na vida de alguém. Aí vamos continuar. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Se eu percebo que uma atitude está sendo muito liberal da minha parte, e eu quero fazer-me valer da minha liberdade, eu sou livre em Jesus, sim, você é livre em Jesus, mas você não é livre do pertencimento ao corpo de Cristo. Você é parte de uma grande engrenagem, você é membro de um organismo vivo, onde você não é a cabeça é Jesus, e Ele determina o que deve acontecer ou não de sua parte. Você é capaz de entender isso, meu irmão? Temos que aprender a recuar. Apesar de convicções, apesar de posicionamentos que não nos incomodam mais, que não nos deixam mais grilados, vou usar uma linguagem aqui bem antiga, por causa dos outros, para não escandalizar, para não ferir, para não machucar, precisamos aprender a recuar. E Paulo continua: não destrua a obra de Deus por causa da comida, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, olha aqui, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Eu poderia parar aqui. E a palavra já estaria pregada de modo excelente, só por esse texto de Romanos, capítulo 14. Tremendo ele. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Há muitas coisas que eu não falo para a igreja do que eu creio em relação à Bíblia. Há muitas coisas que eu não comento sobre o que eu julgo ser certo ou errado, porque eu sei que eu vou escandalizar muita gente boa. Porque eu sei que eu vou ferir muitos corações que não estão assim tão sedimentados, tão firmados na fé em Jesus. Então há certas questões que eu faço como Maria, guardo no meu coração, ficam para mim e Deus. Às vezes no círculo mais íntimo, de gente mais madura, gente que tem também essas mesmas convicções, a gente abre, ou então até quem não tem as mesmas convicções, mas tem condição de discutir, a gente discute. Mas se eu for colocar para a igreja de modo geral, eu vou machucar pessoas desnecessariamente. E aí então, irmãos, pensando no tema de hoje, que foi, há momentos em que precisamos recuar, eu volto a domingo passado. Como eu disse no começo da mensagem, ou do culto, eu estava já ali sentado à frente, igreja lotada, cheio, um ambiente bonito, todo mundo seguindo as regras, máscara, ninguém colado, grudado, apesar da igreja estar mais cheia do que o normal. E eu soube naquele momento da notícia do decreto
de que não apenas iria diminuir o horário de possibilidade de movimento nas ruas e de abertura dos cultos, mas também haveria uma possível entrada nesse decreto de que as igrejas não poderiam se reunir. Aí eu vim aqui e fiz um brado contrário, falei, botei a boca no trombone que eu não iria aceitar. Muita gente falou, o pastor é precipitado, o pastor é empolgado demais e agiu errado. Mas quem me conhece falou, amanhã o pastor já vai mudar de posicionamento quando vê o bicho pegar. E foi o que aconteceu. O decreto foi de fato instaurado, a Convenção Batista Baiana, da qual somos membros, mandou uma notificação por meio do seu presidente, meu querido amigo pastor Adelson, e o objetivo foi que nós não escandalizemos o evangelho, não nos reunamos para não gerar crise. O que eu fiz? Voltei atrás e mandei uma notificação para os irmãos. E como o pessoal riu comigo? Pastor, eu sabia que o senhor ia voltar atrás. É por isso que a gente ama o Senhor. O Senhor solta a bomba, mas se tiver que voltar atrás, o Senhor volta. Amém, irmãos? Eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer quando fui além de onde deveria ter ido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje eu estou aqui, com 3, 7, 9 irmãos. Todos os 9 participando da estrutura de funcionamento dessa transmissão. Eu queria estar aqui hoje com mais 80, com mais 90, com mais 100 pessoas, 120 pessoas, como é normal num culto de quarta-feira comum. Só que há momentos em que na vida nós precisamos andar para trás, para que a causa do evangelho triunfe em nós e a partir de nós. Então para de ser turrão, legalista, fariseu, ensimesmado, empedernido quanto ao seu coração, não querendo abrir mão de coisas que não são fundamentais e não são essenciais, machucando pessoas, deixando de abençoar tantas outras, porque você aprendeu assim e vai morrer assim. Não é assim que é o evangelho. O mesmo Paulo que disse que fomos chamados para a liberdade, foi o mesmo Paulo que voltou a fazer um voto judaico, dentro da lei de Moisés, para não gerar escândalo em sua passagem por Jerusalém. Então que o exemplo de Paulo, na minha concepção, o maior nome do Novo Testamento, lógico depois de Jesus, que o exemplo de Paulo fale alto ao nosso coração. Que não fiquemos divididos como povo de Deus, aferrados, presos a questões que são muito mais de homens do que do próprio Senhor. Que Deus nos abençoe a todos, abençoe a você, e que esse período complexo e turbulento passe logo, para que possamos estar juntos, nos vermos novamente e nos abraçarmos mutuamente. Baixe sua fronte, eu quero orar por você.